Olá, eu sou Raquel Verlang e nós vamos falar sobre o reino protista. Vocês conhecem o reino protista? Já ouviram falar sobre eles? Então, o termo protista reflete a ideia de primeiro de todos. Significa que eles consideram como os primeiros eucariontes que teriam surgido da evolução. Então, existem os seres procarióticos, procariontes, que têm uma célula específica, que são as células procarióticas, como, por exemplo, o reino Monera. E as células eucariontes, que seriam, esses seres, seriam os primeiros a terem células eucariontes. Então, por isso que ele recebeu esse nome, protista, que deriva do grego. Então, aqui nós temos alguns protozoários, imagens de protozoário que pertencem ao reino protista. Então, os protozoários são seres unicelulares eucariontes e heterótrofos, ou seja, que não produzem o seu próprio alimento, que necessitam de uma absorção por ingestão para que possa se alimentar. Aqui nós temos alguns protozoários, como exemplo. Outros seres que estão dentro do reino protista são as algas, que aqui nós temos um representante da alga, que nesse caso são seres fotossintetizantes, oxígenos, que vivem em ambiente aquático ou terrestre. Ou seja, eles fazem fotossíntese para sobreviver. Eles podem ser unicelulares ou multicelulares com várias formas. As algas, elas são importantes na produção de oxigênio nos ecossistemas. Então, elas produzem muito oxigênio que fica livre para a respiração dos outros seres vivos no planeta. As algas, elas também correspondem a uma boa parte de alimentação, principalmente de alguns países. Então, nós temos como exemplo a nori, que é uma alga vermelha que serve para enrolar sushi, o akami, que é uma alga parda que é muito usada em sopas, a kombu, que é uma alga parda usada em pratos como arroz e leguminosas. Existem outras algas também que são muito utilizadas na culinária humana. E agora nós vamos falar sobre a classificação dos protistas. Um exemplo muito importante de protistas são os diplomonadidas, que é a Giardia lamblia ou a Giardia intestinalis. Ela é um protozoário que parasita o intestino humano e causa a giardíase. E a giardia afeta, provocando diarreias, dores abdominais. E a transmissão ela é feita através de alimentos contaminados com cistos de giardia. E as medidas de prevenção profiláticas estão relacionadas ao saneamento básico, lavar frutas, verduras e ingerir. Vou te mostrar o exemplo de uma diplomonadida. Aqui nós temos a giardia. Então aqui, esses núcleos parecem 2 olhos, mas na verdade são 2 núcleos. E ela possui muitos flagelos, que dá essa característica peculiar a esta giardia, né? Então elas se movimentam através dos flagelos e vivem no intestino humano, no caso da Giardia lamblia. Nós temos outro, que são as parabasálidas. Já ouviram falar? Elas são muito importantes, porque um dos gêneros que representa as parabasálidas é a triconinfa. Elas vivem em mutualismo no intestino de insetos, comedores de madeira, como é o caso dos cupins. Então, nós temos esse gênero, triconinfa, que vive parasitando em mutualismo com alguns insetos, para que os cupins possam fazer a alimentação de madeira. Aí, outro
que representa as parabasálidas é a Trichomonas vaginalis, que causa uma doença chamada tricomoníase, que é uma doença sexualmente transmissível que tem ampla ocorrência. Ela pode ser transmitida através do ato sexual, através de usos de sanitários, banheiras não higienizados e contaminados, também toalhas úmidas contaminadas por tricomonas. Essa doença afeta o sistema genital dos homens, que vai causar infecções uretrais, e nas mulheres causando infecções vaginais. As medidas profiláticas são preservativo durante a relação sexual, evitar banheiros sem condições de higiene e evitar usar toalhas e roupas íntimas de outras pessoas. E, se possível, não utilizar. Amebozoários é outro grupo, né, que nós temos aqui, que são as amebas, e elas podem ser encontradas tanto em água doce, solos úmidos e mares. Algumas espécies são parasitas, inclusive o do ser humano, que pode causar amebíase. Elas vivem no sistema, no intestino do ser humano. Outras são de vida livre, como a Amoeba proteus. Elas se locomovem por pseudópodes. É muito interessante como elas se locomovem. Elas vão projetando o seu citoplasma e vão se locomovendo. Não tem uma forma fixa. Elas se alimentam de protozoários, fungos e algas. Elas fazem uma digestão intracelular, se alimentam pequenos protozoários, fungos e algas e fazem uma digestão dentro delas mesmo, intracelular. E existe uma ameba que parasita, que é de maior importância, que é a Entamoeba stolística. Ela causa desinteria amebiana, doença caracterizada por diarreia com muco e sangue, que é contraída por meio de ingestão de alimentos e águas contaminadas por cistos dos parasitas. Medidas profiláticas são higiene, bastante higiene pessoal, e é uma parasitose onde não tem saneamento básico. Aqui nós temos um exemplo de amebozoários, essa é a estrutura dele. Então nós temos aqui a Amoeba proteus, e ela vai projetando parte do seu citoplasma, formando essas estruturas que são os pseudópodes. Então você nunca vai ver uma ameba exatamente todas desse jeito, porque o corpo delas, a estrutura delas, ela vai sendo projetada. Então aqui eu tenho uma ameba que é nua, porque ela não tem nenhum envoltório em volta dela. E nós temos aqui uma ameba, que é a Arcella gibosa, que tem, entre aspas, uma casinha em volta dela, que forma essa estrutura. Agora nós temos os foraminíferos, que particularmente acho eles muito lindos. Eles projetam pseudópodes, que são falsos pés, né? Que são finos e ramificados, e que projetam para que eles possam se movimentar e também se alimentar através disso. Eles são organismos geralmente marinhos, que vivem no sedimento, e podem algumas também ser encontrados suspensos na água. São de uma estrutura muito linda, porque apresentam um exoesqueleto lindo, formado por carbonato de cálcio ou aglutinação de areia, espículas de esponja ou de outros materiais inorgânicos. Então, esses organismos deixaram um registro fóssil muito amplo, e os geólogos usam foraminíferos fósseis como indicadores de locais onde pode haver petróleo, e também avaliar dados climáticos de eras geológicas de passado, como a temperatura dos mares. Olha, eles são realmente lindos, os foraminíferos. Olha como é a estrutura deles, e por esses poros é que saíam os pseudópodes. Então essa parte estrutural é uma forma de proteção para a estrutura deles interna. Então olha como eles são umas verdadeiras obras de arte. Aqui nós temos mais exemplos de foraminíferos. E olha só, esse daqui possui 1 milímetro de tamanho. Olha que coisa mais linda, espetacular. Uma verdadeira obra de arte em miniatura, que pode ser vista somente com as lupas em laboratório. Nós temos aqui os cinetoplastídeos, que eles se deslocam por meio de flagelos.
Eles são caracterizados pela presença de uma única e grande mitocôndria. Eles são de vida livre, vivendo em água doce, no mar e solos úmidos. Também existem os parasitas. Os parasitas, que são os gêneros mais importantes, são o Trypanosoma e a Leishmania. Então, nós vamos estudar sobre a Trypanosoma e Leishmania em outro vídeo. Hoje eu vou apenas estar mostrando para vocês qual que é a estrutura deles. O Trypanosoma cruzi é esse protozoário que vai causar a doença de Chagas. A leishmaniose, que é através do mosquito palha, que é esse mosquitinho, ele é o vetor, ou seja, dentro dele fica esse protozoário, que quando este mosquito pica o ser humano ou alguns animais, como por exemplo o cachorro, ele pode deixar leishmaniose, que são no caso esses protozoários que vão causar leishmaniose cutânea ou visceral, que é na pele ou nas vísceras. Em outro momento eu vou estar explicando mais detalhadamente sobre ele. Muito bem, se você chegou até aqui, parabéns, tá? Muito bem.